Já está iniciando aqui. Fala rápido. Pronto. Continuando o evento, né, que a gente teve esses embaraços por conta da conexão da internet, a Iris vai apresentar novamente a professora e o vídeo vai ficar salvo no YouTube. Então, só para resolver mesmo, professora, todo mundo estava elogiando muito sua palestra, aí na hora caiu, infelizmente eu peço desculpa em nome de toda a equipe, viu? Isso, minha gente, acontece. Boa boa noite. Prova. A palestra. Tchau, boa prova. Obrigada. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Iris Maria Sá, associada da Conect Juiz, e nós estamos aqui na nossa terceira noite de evento. Tivemos probleminhas, mas estamos aqui para disponibilizar essa aula para vocês. A aula vai ser sobre responsabilidade civil nas relações consumeristas e vai ser ministrada pela professora Érica Nobre Vilar. A professora é mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, é professora da Universidade Estadual do Piauí, da Faculdade de Santo Agostinho e consultora jurídica de desembargador junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Professora, boa noite, saúdo a senhora em nome da Conect Juiz e passo a palavra para que a senhora dê a sua aula. Obrigada, boa noite a todos. Vamos lá, né? Problemas acontecem, a gente está aqui para superá-los, vamos continuar aqui. Tá, joia? Vamos falar sobre responsabilidade civil nas relações de consumo. Então, eu havia dito no início que falar de relações jurídicas de consumo, os slides estão passando, Iris? Está passando, professora. Tá ótimo. Falar de relações jurídicas de consumo é uma coisa muito pertinente para o momento que a gente está vivendo, em razão, né, dos vários, digamos assim, agravantes que as relações jurídicas de consumo, elas vêm sofrendo principalmente por conta da pandemia. Agravantes que eu chamo é exatamente a disseminação do consumo por meios antes não tão comuns, que, a meu ver, de certa maneira, vulnerabiliza o consumidor, né? Todos nós, porque você não tem o contato direto com quem está lhe vendendo, você não tem o contato direto com quem você está negociando, você não tem um contato direto com o produto que você está consumindo, e muitas vezes, nessas formas remotas de disponibilização, e aí eu não estou falando só, né, do consumo online, porque esse a gente vem convivendo há muito tempo, mas eu estou falando principalmente daquele consumo, né, que a gente hoje faz rotineiramente através de WhatsApp, através de outros canais, você ainda tem que disponibilizar dados seus. Então, há uma mudança de cultura imensa no âmbito das relações de consumo que viabilizou um movimento que, a meu ver, é um movimento sem volta, né, e que faz a gente refletir, faz a gente pensar se o nosso CDC, ele está preparado para isso, né? Se nós estamos preparados em termos legais para amparar essas responsabilidades e novas responsabilidades que decorrerão desses novos canais de consumo. E a gente tem que pensar outra coisa. Nós estamos vivendo, né, dois momentos, um momento da pandemia, que foi um momento em que as pessoas elas ficaram muito temerosas, de certa maneira elas se sentiram mais retraídas em consumir, porque você pensa no futuro, você pensa no amanhã, você meio que trava, né, os gastos, mas você tem a ressaca pós-pandemia, porque aí todo mundo, não, agora eu vou, porque pode tudo, estou vacinado, vamos para shopping, vamos não sei o quê, que obviamente vai ter um impacto no mercado, porque você vai ter uma injeção de crédito para as pessoas, diante dessa euforia, para elas comprarem mais. Então, você vai ter como consequência, né, como, obviamente, reflexo proporcional disso, você vai ter um aumento das hipóteses ou das demandas que envolvem responsabilização civil. Então, são reflexões que a gente tem que fazer, que, obviamente, quando você começa a ler e começa a ver os números e ver o aumento, né, dos canais e ver o aumento do volume de determinados tipos de venda, o volume do consumo de determinados tipos de produto, como, por exemplo, materiais de esporte, livros, que aumentaram as vendas para a nossa felicidade, né, enormemente, produtos de higiene pessoal, cuja venda aumentou enormemente. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê se aproveitando disso, né, de um outro lado, os fornecedores, que, por exemplo, passaram a cobrar por uma caixa de máscara, né, de 35, 50 reais, 150, quase 200 reais, né, que
aumentaram estratosfericamente certos produtos de consumo, né, regular, comum de toda a população, como o arroz, que chegou a quase R$ 30 em pleno auge da pandemia. Então, a gente fica muito preocupado, porque aí você vê circunstâncias que elas demonstram claramente o quão vulneráveis nós, consumidores, somos diante, né, das ofertas, diante da realidade que a gente tem nessa sociedade de consumo, em que tudo é feito, né, para estimular essa compra de produtos, em que tudo é feito, né, para que a gente esteja sempre consumindo. E que, obviamente, contribui para tudo isso, hoje em dia, né, o uso sistemático e regular das redes sociais, através das quais o algoritmo, ele apresenta para a gente todo o tempo, através de um banner, que ele, né, constrói, né, que ele puxa por meio das nossas navegações, e que ele apresenta toda hora um estímulo para a gente consumir. Então, desde aquela viagem que a gente gostaria de fazer, tá, até o novo caderno, o novo planner, o novo, tá, enfim, que saiu ultimamente. Então, é uma situação que faz a gente, obviamente, nem que você não queira, você tem que se interessar pela relação de consumo, você tem que se interessar por direito do consumidor, pelo simples fato de que você, né, você ostenta essa condição. Então, para que a gente entenda a relação jurídica de consumo, né, a gente tem que, obviamente, entender, compreender que a relação de consumo ela é um vínculo que se estabelece entre um fornecedor, né, um fornecedor de um produto ou um prestador de serviço, então um fornecedor de um produto ou de um serviço, a um destinatário final, que é o consumidor. E aí, obviamente, nesse momento a gente vai ficar, tá, com a teoria finalística aqui, porque o tempo não é suficiente, eu não posso ingressar nas teorias que tentam definir, tá, quem é e quem não é consumidor. Então, teoria finalista, teoria minimalista, teoria maximalista, tá? Eu não tenho como fazer isso agora. Mas, enfim, eu tenho que entender que o outro sujeito é o consumidor, esse destinatário final, seja o destinatário, né, final fático do produto, então aquela pessoa que é a última que vai receber ou para a qual vai se voltar o produto, ou seja, ela não vai repassar para mais ninguém, vai ficar ali naquela pessoa, é para ela, né? Então, destinatário final fático, seja o destinatário final econômico. Por quê? Porque ela pagou, ela vai receber e aquele produto não vai ser repassado para mais ninguém para que ela obtenha um lucro com aquilo. Então, esse é o nosso consumidor, que, obviamente, hoje, no âmbito da jurisprudência, ele, né, foi flexibilizado. É uma visão que foi flexibilizada pela jurisprudência para permitir que esse consumidor, a tutela jurídica do consumidor, ela se amplie. E aí surgem figuras ou novas figuras no âmbito desse universo de consumo que flexibilizam essa ideia de destinatário final, como, por exemplo, tá, as pessoas que são atingidas quando você tem um defeito num produto que desencadeia consequências fora dele. Então, a gente está assistindo televisão, a televisão, ela explode, suponhamos, e os cacos, né, os resquícios da tela ferem as pessoas que estão em volta. Por exemplo, se você tem um secador de cabelo e você deixa o secador de cabelo na tomada, ele superaquece, explode e seu filho que estava no banheiro ou a funcionária da casa se fere. Então, você tem a possibilidade de estender para determinadas pessoas que não foram aquelas que adquiriram diretamente o produto, as consequências de um fornecimento de um mau produto ou então de um mau serviço no mercado. Mas isso é conversa para outro dia, daria, tá, uma outra conversa, daria até um outro curso de extensão. Então, esse vínculo estabelecido entre um fornecedor e esse consumidor, obviamente, é um vínculo que pressupõe uma remuneração direta ou uma vantagem indireta. Então, aqui você tem que ter, né, uma remuneração direta ou uma vantagem direta, embora também existam julgados em que você admita
tá, a possibilidade de responsabilização quando não há necessariamente um intuito lucrativo. E aí, por isso, o código menciona vantagem indireta. Então, vamos entender um pouquinho do conceito legal desses dois sujeitos. Então, o artigo 2º conceitua consumidor e diz: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produto ou serviço como destinatário final, tá? Então, o consumidor não é só a pessoa física. O consumidor pode ser também a pessoa jurídica, desde que ela se enquadre, tá, nessa noção de destinatário final, desde que a aquisição do produto, tá, digamos assim, ela seja faticamente o destinatário do produto e economicamente também, tá? No artigo 3º e caput dos dois dispositivos, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, daí porque você pode ter até os condomínios, né, acionados no âmbito das relações de consumo, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, aqui você tem, no âmbito da definição do que, né, de quem pode ser fornecedor, tá, um leque de possibilidades muito amplo, exatamente porque o legislador, ele redigiu um dispositivo mais amplo possível para tentar não deixar de fora, tá, qualquer possibilidade de responsabilização no âmbito dessas relações jurídicas de consumo ou de configuração do caráter de fornecedor no âmbito dessas relações jurídicas de consumo, embora também doutrinariamente já se admita, além da hipótese do artigo 3º, extensões ou interpretações extensivas a quem pode ser consumidor, como, por exemplo, as hipóteses de fornecedor por equiparação, as hipóteses de fornecedor aparente, que é baseado na teoria da aparência, que hoje é amplamente, né, aceita pelo STJ, e aí, diante disso, né, você tem a possibilidade de ampliação dessa figura do fornecedor. Então, um exemplo muito clássico disso, e muito comum, que fica fácil você achar um julgado, basta fazer uma pesquisa simples de fornecedor por equiparação. Quando você vai numa loja, tá, e você compra, por exemplo, um aparelho eletrônico, a compra desse aparelho eletrônico, portando uma marca, tá, ela já gera em você, faticamente, né, já gera em você insere você numa situação fática que leva você a crer que aquela é a marca dele. Então, por essa razão, se esse produto ele dá um defeito, se esse produto tem um problema, né, não necessariamente um defeito do produto, mas um problema, e você tem que procurar o fornecedor e vai procurar a fábrica, e lá na fábrica te dizem assim, olha, aí tem a marca, hipoteticamente falando, tá, gente? A marca Toshiba, mas o teu produto hoje ele é fabricado pela Sempre Toshiba. Não interessa, se tem Toshiba lá, a responsabilização vai ser da marca que está consignada. Por quê? Porque a partir do momento que eu comprei um produto e é aquela marca, ele me inseriu numa situação fática que me leva a crer que juridicamente eu estou vinculada àquela marca e não àquela outra que fabrica. Isso acontece muito no Brasil, quando determinados fornecedores, eles licenciam a marca, mas dentro do Brasil eles têm outra. Só que eles disponibilizam no mercado o produto de uma marca e eles dizem assim, olha, nós temos o licenciamento dela, mas nós somos a marca Y, não essa X, porque a gente tem aqui o licenciamento dela, a gente pode montar os produtos dela. Então, para mim, não interessa. Para todos os efeitos, eu estou vinculada à marca Y, que foi a que eu comprei, e não à marca X. Então, percebam, é uma possibilidade que jurisprudencialmente é conferida a nós, consumidores, tá, de não ficarmos desamparados quando necessária a responsabilização pelo fornecimento de um produto defeituoso ou então de um produto que tem, tá, um vício na sua fabricação. Prof, então, acho que os slides estão travados de novo. A senhora está em qual slide? Não estou no mesmo. Ah, então ótimo. Bom, agora eu vou passar para o próximo. Tá? Então, essa discussão, é porque eu falo demais, essa discussão, tá, ela se torna ainda mais relevante e a necessidade dessas
interpretações extensivas no âmbito jurisprudencial. Por quê? Porque essas relações de consumo, no universo de relações jurídicas de direito privado, elas hoje compõem a grande maioria, tanto que é muito difícil você ver aquela situação no âmbito das relações de consumo em que as pessoas elas vão adquirir, por exemplo, um carro de uma pessoa que é vizinha, de um conhecido, em situação paritária. É muito raro. Na maioria das vezes, e obviamente essa é a realidade do nosso mercado, você tem relações com fornecedores e não com pessoas jurídicas. Então, essas interpretações extensivas, elas são essenciais para que nós, consumidores, diante, tá, de um problema no produto ou diante de um problema no serviço, que a gente, tá, possa acionar o maior número de pessoas possíveis, que é o que os autores em direito do consumidor, eles chamam para que a gente tenha à nossa disposição o que se chama de cadeia de fornecedores. Então, toda a cadeia de fornecedores, ela está à nossa disposição. Se você tiver algum problema, o que você vai fazer? É sempre o que eu gosto de dizer. Quando eu advogava para a empresa, obviamente, eu não dizia. Mas agora eu posso me dar essa licença, eu posso me permitir, porque já não faz mais isso, mas acione todo mundo. Acione todo mundo. Na pior das hipóteses, você vai ter algumas dessas pessoas excluídas por ilegitimidade passiva. Mas pior é se você não propõe a ação inicialmente contra a pessoa, tá? E perde a oportunidade. Então, não perca a oportunidade. Coloque todo mundo, coloque comerciante, salvo nas hipóteses em que a lei não permite, mas coloque todo mundo, tá? Que aí você, pelo menos, se resguarda. Muito bem. Então, qual é o fundamento e abrangência dessa responsabilidade civil? É o princípio da reparação integral do dano. Então, o artigo 6º, inciso 6º do CDC, é exatamente o dispositivo que garante a cada um de nós essa reparação integral do dano. E qual é a lógica desse princípio? É exatamente aumentar, tá, o espectro de possibilidades de ressarcimento de danos. Então, não é só um dano material, não é só um dano moral, são todos os danos. E hoje, nesse espectro de danos, a gente tem, além dos danos materiais, além dos danos morais, você tem também a possibilidade de dano estético, no caso das relações jurídicas de consumo, que a gente vê, tá, muito, digamos assim, de maneira bem rotineira, quando a gente fala de uma prestação de serviço que envolve um profissional liberal cuja atividade é uma atividade de resultado, por exemplo. Então, você vai fazer uma cirurgia plástica, e daquela cirurgia plástica você ficou com uma deformidade, então você pode pedir os danos materiais, os danos morais e os danos estéticos, tá? Exatamente para que você tenha a possibilidade de ressarcir todo esse espectro de danos que você teve. E aí, para favorecer isso, nós temos exatamente a admissibilidade, por entendimento simulado, da acumulação de danos, que é exatamente um artifício de ordem técnica processual que permite que a gente, numa única ação, a gente faça acumulação de danos para que a gente busque o ressarcimento deles, e aí, pelo princípio da economia processual, fica muito mais fácil que a gente faça, né, a compensação desses nossos prejuízos. Então, o consumidor, diante desse princípio, né, ele tem direito ao ressarcimento integral de todos os prejuízos, materiais, morais, estéticos, decorrentes tanto da prestação de serviços, tá, quanto do fornecimento do produto, quanto da má informação a eles relacionados. Então, por isso é que é possível, tá, o ressarcimento desses danos. Então, eu coloquei aqui para a gente, obviamente, tá, já vou pedir licença para vocês para fazer uma explicação. Eu detesto isso, minha gente, a pessoa que já começa se explicando. É triste, não é isso? Mas eu já vou começar me explicando antes de vocês lerem o slide, porque vão dizer assim, meu Deus, coitada, engoliu aí até os números, fez a coisa errada na hora de colocar o Ctrl+V, Ctrl+C. Isso é possível, mas nesse caso não foi proposital. Eu coloquei para vocês esse julgado, tá, sobre reparação integral, que eu acho super interessante, para vocês verem como o entendimento ele já está consolidado. E coloquei exatamente um de cirurgia plástica, né, em que há menção aos danos estéticos. E é um RESP, eu coloquei só o número do RESP, tá? Não é um RESP recente, mas eu coloquei
para vocês terem uma noção de que não é um entendimento também, que é um entendimento novo, um entendimento, digamos assim, uma inovação. Mas que é interessante. Então, ele diz assim, civil processual civil, recurso especial, responsabilidade civil, nulidade dos acórdãos proferidos em sede de embargo de declaração não configurada, cirurgia plástica estética, obrigação de resultado, dano comprovado, presunção de culpa do médico não afastada. Então, a obrigação assumida pelo médico, normalmente é a obrigação de meio, posto que objeto do contrato estabelecido com o paciente não é a cura assegurada, mas sim o compromisso do profissional no sentido de uma prestação de cuidados precisos e em consonância com a ciência médica na busca pela cura. Só que, vamos lá para a relação de consumo, quando esse médico, ele for um cirurgião plástico, quando esse médico for um dentista cuja área seja estética, tá? Aí a obrigação não é de meio, a obrigação é de resultado. E sendo de resultado, ele vai ressarcir como prestador de serviço, tá? Por danos estéticos também. Então, você pode ir morais, materiais e estéticos contra ele. Ah, professor, e o outro médico? Já estou até me fazendo as perguntas, né? Estou toda baseada nas perguntas, nas autoperguntas. E o outro médico? O outro médico não pode. Olha que interessante, tá? Os profissionais liberais, de maneira geral, eles não podem ser alvo de responsabilização no âmbito do direito de consumo por responsabilidade objetiva. Aí você vai ter, tá, que, relativamente a ele, provar a existência de culpa, então, sobre eles incidem a responsabilidade subjetiva. Mas, se for um cirurgião plástico, se for um dentista cuja área seja estética, facial, né, dentária, aí a responsabilidade vai ser objetiva, e dentro dessa responsabilização objetiva, você pode alcançá-lo das mais diversas formas. Muito bem, uma coisa interessante a respeito do consumidor é que, assim como o fornecedor, o consumidor, ele também admite hoje uma interpretação extensiva, tá? Então, a noção de consumidor, para fins de responsabilidade no âmbito do direito de consumo, ela não se exaure na definição, tá, do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Por que que não? Porque nem sempre, tá, a relação de consumo, ela, ou o resultado dela, né, se encerra no consumidor final. Nem sempre os efeitos do vício do produto, os defeitos de um defeito do produto, os efeitos de um vício do serviço ou do defeito do serviço, eles se exaurem na pessoa de quem compra. Então, acabei de dar um exemplo para vocês. Eu vou dar até um exemplo autorreferencial nesse momento, que eu acho que o momento até permite, né? O horário permite. Permite, professora. Recentemente, né? Recentemente, eu dei um presente para uma pessoa e comprei um fogão. A pessoa escolheu o fogão, eu dei de presente o fogão que ela queria. Então, o fogão era aquele que agora vem só com aquele vidro e tal. Muito bem. O que aconteceu? Passados uns 15 dias que a pessoa estava usando o fogão, mais ou menos 20 dias que ela estava usando o fogão, ela estava em casa e ouviu um estouro. Quando ela corre para a cozinha, a bandeja de vidro do fogão, ela tinha estilhaçado e tinha voado vidro para todo lado, tá? Ok, não aconteceu nada com ninguém, é um vício do produto, com certeza é. Mas suponhamos nessa mesma situação em que eu dei o presente para essa pessoa e que o vidro do fogão estilhasse, que ela estivesse nesse momento na cozinha, cozinhando junto, tá? Fazendo os quitutes de uma festa de aniversário junto com outras pessoas, outras parentes que estavam todas juntas na cozinha. E o vidro estilhaça e voa vidro para todo lado, e algumas se ferem, algumas machucam o rosto, algumas cortam o braço ou as pernas. Então, você tem aí várias pessoas, além da consumidora, ou até mesmo pessoas que nem eram a consumidora, vamos supor que ela estivesse trabalhando e tinha contratado um buffet para fazer, que foram atingidas. Então, essas pessoas, elas são consideradas, para o Código de Defesa do Consumidor, consumidores por equiparação ou chamados de bystander. Por quê? Porque o consumidor standard foi quem comprou, né? Então, o consumidor standard
é quem compra. Os bystanders são aqueles que são atingidos, tá, pelo consumo, mas que não são o destinatário final do produto. Então, sobre eles, é exatamente o que dispõe o parágrafo único do artigo 2º. Então, ele diz, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, aí você tem pessoas que elas, de certa maneira, tá, elas participam, tá, ou são atingidas pela relação de consumo, então elas intervêm ali, e por essa razão, elas podem também pleitear uma responsabilidade civil. Então, vamos supor, se uma delas, tá, é atingida no olho, tá, e precisava da visão para trabalhar, por quê? Porque ela trabalha confeccionando docinhos. Então, uma das cozinheiras, ela faz a parte de docinhos finos. Então, ela faz aquelas pinturas, ela cola os enfeitinhos. Então, com um olho só vai ficar tudo bem mais difícil. Então, ela pode propor a ação contra o fabricante do fogão. Né? Então, é uma possibilidade. Outro artigo em que esses consumidores são mencionados é o artigo 17. Ele diz, para os efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. A gente vai ver mais na frente uma hipótese em que isso acontece, tá? Então, todas as vítimas desse evento, elas podem pleitear o ressarcimento por conta daquele fato do produto, enfim. Então, um exemplo, o automóvel que, por defeito de fábrica, quebra a barra de direção e, descontrolado, quebra o muro e invade uma casa, permitindo que o dono da casa ingresse com uma ação contra o fabricante do produto. O dono da casa não tem nada a ver com a compra do automóvel. Ele nunca viu o automóvel na vida, tá? Mas o automóvel quebrou o muro da casa dele e, obviamente, ele teve um prejuízo com isso. Então, ele pode propor uma ação, tá? Ele pode propor uma ação. Então, esse é um exemplo que a gente tem, que é bastante recorrente no âmbito das relações jurídicas de consumo. Então, o ferro, tá? O ferro que explode e fere alguém, tá? Então, é outro exemplo. Então, eu coloquei aqui para vocês, tá? Um exemplo. Olha só, Código de Defesa do Consumidor, acidente aéreo, transporte de malotes, relação de consumo, caracterização, responsabilidade pelo fato do serviço, vítima do evento, equiparação a consumidor, artigo 17. Resta caracterizada a relação de consumo se a aeronave que caiu sobre a casa das vítimas realizava serviço de transporte de malotes para um destinatário final, ainda que pessoa jurídica, uma vez que o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor não faz tal distinção, definindo como consumidor para os fins protetivos da lei toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Aí eu até coloquei para vocês o finalzinho do que a ementa fala, abrandamento do rigor técnico do critério finalista. Lembra que a gente falou que a teoria finalista, que é adotada pelo CDC, ela hoje vem sendo flexibilizada pela jurisprudência? Se a gente levar ao pé da letra a teoria finalista, jamais o proprietário da casa, jamais o proprietário da outra, né, sobre a qual o avião caiu, jamais as funcionárias da empresa que estavam preparando o aniversário do meu filho e que foram atingidas pela tampa do fogão, jamais elas iriam ser reparadas. Então, se você não flexibiliza para ampliar o rol, né, as possibilidades de configuração de consumidores, você perde aí, você deixa pelo caminho uma série de pessoas que, embora não estejam diretamente envolvidas no consumo, elas são atingidas, às vezes, pela má prestação ou então pelo fornecimento de um produto, tá, com vício. Muito bem. Então, diante dessa hipótese, né, e dessas hipóteses que nós mencionamos, é interessante a gente falar, né, que se a responsabilidade civil das relações jurídicas de consumo, onde é que estão previstos e quais são os tipos de danos que comportam as relações jurídicas de consumo. Obviamente, pelo amor de Deus, eu não vou falar aqui dos danos coletivos, tá bom, gente? Isso aqui quem vai falar é a Auri, amanhã eu já vi que ela é que vai ficar encarregada
adoro responsabilidade, né? Adoro dano coletivo, principalmente em matéria de consumo, mas já vi que a Auri me pegou, né, essa parte, e aí ela que vai falar amanhã, com muita propriedade, como ela sabe fazer, mas é interessante a gente ver que, relativamente aos danos, né, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, existem possibilidades, né, de danos materiais, de danos morais, que o Código, ele prevê relativamente aos consumidores. Então, seja em caráter coletivo, seja em caráter individual, no nosso caso, a nossa praia é individual. Então, quando a gente fala dessas hipóteses, né, basta que você faça a leitura de artigos, como os artigos 12, tá? O artigo 14, o artigo 18. Então, todos eles, né, quando eles falam de danos, eles estão se reportando aqui a danos de cunho material, porque normalmente é o ressarcimento do investimento que esse consumidor ele teve, né, ele destinou para a aquisição daquele produto. Então, o artigo 12, por exemplo, ele diz: o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, olha a responsabilidade objetiva aí, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Então, aí são os danos materiais, tá? No artigo 14, ele fala da mesma responsabilidade por dano material em relação ao fornecedor de serviços. No artigo 18, mesma responsabilidade, tá? Por dano material, só que agora relativamente ao vício do produto e do serviço. Então, perceba, o código, ele fala dos danos materiais em dois momentos, tanto relativamente ao fato do produto e do serviço, quanto aos vícios do produto e do serviço, que a gente vai já ver o que é. Tá bom, gente? Beleza. Se é possível, né, o ressarcimento por danos materiais relativamente a todas essas hipóteses, no âmbito desses danos materiais, estão, tá, aqueles mesmos aspectos lá de direito civil. No direito civil, a gente vê que dano material, ele abrange tanto o lucro cessante quanto o dano emergente. Então, a mesma coisa aqui para as relações jurídicas de consumo. Então, tanto aquilo que você já efetivamente perdeu, exemplo, o que eu gastei pelo fogão, não é? Então, o que eu paguei pelo fogão, eu perdi, então é meu dano emergente, e aquilo que eu perdi de lucro cessante, ou perdão, o que eu deixei de ganhar, que é o lucro cessante. Então, se eu comprei o fogão, tá, para, por exemplo, para o meu buffet, porque eu só tinha um e estava perdendo vendas, eu estou fixada no buffet, né? É a hora, gente, é a fome. Estou fixada no buffet, fixação no buffet, fixação na comida, né? Mas a coisa vai já melhor. Que a senhora fala, dá mais vontade. Pois é, já estou na fixação do buffet, do docinho, tá? Então, exatamente porque eu só tinha um fogão e eu precisava de outro para ampliar minhas vendas, é óbvio que enquanto ele estiver quebrado, enquanto eu estiver solucionando o problema, o que vai acontecer? Simplesmente eu vou deixar de vender. Ou então vou ter que pagar, alugar um fogão, vou ter que pagar um aluguel de uma outra cozinha maior para poder dar conta das encomendas que eu já fiz, contando com aquela compra do fogão novo. Então, é exatamente isso que eu vou ter direito a receber. Além dos danos materiais, os danos morais, e aí, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas podem pleitear os danos morais. Nessa altura do campeonato de vocês, né? Não precisa mais a gente falar da possibilidade de dano moral, né? Que as pessoas jurídicas elas podem requerer, né? Vocês já sabem disso, porque isso a gente vê lá em direito civil. Então, por essa razão, se a gente der uma lida, você tem entendimento sumulado sobre isso. Então, a gente tem a súmula 227 do STJ, que admite, súmula 227, que é anterior à vigência do Código atual. Então, ela já dizia que as pessoas jurídicas elas são passíveis de dano moral, então elas podem pleitear dano moral se eventualmente tiverem. E o objeto, obviamente, desses danos morais são as violações a direito da personalidade. Então, toda vez que você tiver uma violação a direito da personalidade por conta
de um vício do produto ou do serviço, ou de um fato do produto ou do serviço, você vai ter direito. Ah, Érica, mas quando é que eu tenho isso? Gente do céu, vamos lá, eu posso te dar N hipóteses nesse momento. Vamos supor, tá? Você não é correntista de um banco, e aí uma pessoa se utiliza dos teus dados, clona, ou então vai até a agência, abre uma conta corrente no teu nome e sai emitindo cheque sem fundo, sendo que tu nunca passou um cheque sem fundo na vida. Então, é óbvio que isso para você, moralmente, vai ter um reflexo, tá? Vai ter um reflexo. Então, aí você vai pedir os danos morais, nesse caso, em razão, tá, de um fato do serviço da instituição financeira. Outro exemplo que você pode também pedir de danos morais, eu dei um exemplo do dano estético. Então, se você, né, resolveu fazer uma cirurgia estética, então, por exemplo, né, 3 filhos, né, depois de 3 filhos, vou fazer uma cirurgia estética, então vou fazer uma cirurgia plástica do cotovelo até o joelho, me repaginar toda. Por quê? Porque estou, né, livre, leve e solto, estou afim, né, de retomar a minha vida e refazer minha vida com uma nova pessoa. Acontece que depois da cirurgia há o efeito rebote. A cirurgia não dá certo e simplesmente eu fico deformada por conta da cirurgia. Então, toda aquela expectativa que eu tinha, né, com a minha nova imagem, com a nova vida, com a nova, né, enfim, com um reforço na minha autoestima, é óbvio que aquilo caiu por terra por conta, tá, desse fato. Então, você tem N possibilidades em que você pode sofrer um dano moral decorrente de uma relação jurídica de consumo. Desde que, legitimamente, esse dano moral ou essa violação ao direito da personalidade seu, ela tenha ocorrido. Outro exemplo, vamos supor que você arduamente economizou para comprar o teu primeiro veículo e você consegue comprar um carro zero e compra o carro zero e logo depois, um mês depois, o carro começa a dar defeito. 20 dias depois, o carro começa a dar defeito. É óbvio que aquilo ali para você é muito frustrante, porque foi um investimento de vida. E você simplesmente agora vai ter que voltar a andar de ônibus, vai ter que voltar a andar de Uber, porque ônibus não tem em Teresina, né? Vamos andar de Uber, tá? E porque simplesmente eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais o produto, porque é defeituoso, e vou ter que esperar, tá, para a solução do problema, ainda vou ter que gastar, porque vou ter que pagar táxi, sendo que eu comprei um carro exatamente para não ter mais esse custo. Então, isso é muito frustrante, né? Isso é muito angustiante. Então, são enormes as possibilidades de que você sofra danos morais também decorrentes de relações de consumo. E, por fim, os danos estéticos, né, que a gente já viu que podem ser acumulados com os danos morais. Muito bem. Então, diante dessas circunstâncias, tá, qual é a natureza jurídica da responsabilidade civil nas relações de consumo? Tá, a gente já falou um pouquinho. Ela é objetiva, tá? Então, também não há necessidade, nesse ponto, de tecer considerações aprofundadas. Vocês sabem que a responsabilidade civil objetiva, ela é uma responsabilidade na qual ocorre o que a gente chama de presunção de culpa. Por essa razão, é que aqui você não tem que comprovar a existência de culpa, basta você comprovar que ocorreu o dano, né? E desse dano que há um nexo de causalidade. Então, você não precisa provar que houve culpa, nem stricto sensu, nem lato sensu. Já falei que o fundamento disso é exatamente a teoria do risco-proveito, porque quem é fornecedor, né, adquire o bônus da atividade econômica, ou da atividade, mesmo que não seja econômica, e, obviamente, ele tem que arcar com o ônus, que é exatamente o fato de que ele expõe, né, as pessoas, na medida em que ele oferta, né, de forma massificada esses produtos ou esses serviços no mercado, e aí você tem uma responsabilidade objetiva para nos beneficiar, tá? Para nos beneficiar, beijo, para nos beneficiar, desculpa, gente. E por conta disso, tá? É que você tem a responsabilidade objetiva. E é solidária, tá? Por quê? Porque a solidariedade, ela aqui também é uma presunção. Olha que coisa louca. O que você aprendeu lá em direito civil, tá? Que solidariedade, no campo contratual, lá pelo 265, ela tem que ser expressamente pactuada, tá? Então, ela não é
tá? Obviamente, uma regra. E no campo extracontratual tem que existir uma vinculação, só é responsabilizado quem está vinculado ao cometimento, tá, do ato, né, ou da omissão que seja danosa. Aqui não. Aqui a solidariedade, ela é a presunção, ela é a regra. Para quê? Para nos beneficiar. Então, olha só, é uma exceção à regra do 265 lá do Código Civil, exatamente para conferir a nós consumidores aquela tutela jurídica privilegiada, né? Aquela tutela protetiva, exatamente por causa da nossa vulnerabilidade. Quais são as exceções que a gente pode ter aqui relativamente a esses aspectos da responsabilidade civil? A exceção que vale a pena a gente pontuar é a exceção que eu falei lá no início, né, da pessoa física no exercício da profissão liberal. Então, no caso específico de fato do serviço, tá? No caso específico de fato do serviço, que a gente vai já ver o que é, ela tem responsabilidade subjetiva. Então, aqui a responsabilidade dela não é objetiva. Então, para que você comprove, né, que houve responsabilidade, você tem que demonstrar que, relativamente ao fato do serviço, ela agiu com culpa. Então, se a gente faz a leitura lá do artigo 14, parágrafo 4º, ele diz: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, e ele está exatamente no artigo 14, que é o dispositivo no código, tá, que fala do fato do serviço. Então, aqui a responsabilidade subjetiva. Por que a responsabilidade é subjetiva? Porque, olha só, quando você tem um profissional liberal, tá, que ele atua nessa circunstância, existe uma vulnerabilidade mútua entre essas partes, porque quando você escolhe, tá, essa pessoa, você escolhe para uma relação de confiança, né? Você escolhe para uma relação de caráter subjetivo. Então, você tem confiança na pessoa, né? E por conta disso, há, de certa maneira, tá, uma presunção do legislador que, se você já conhecia, se você procurou se informar e escolheu e selecionou aquela melhor pessoa que você achava, não é justo que ela seja responsabilizada objetivamente. E aí você tem que provar, já que você a escolheu por ser a que tecnicamente estava mais habilitada a prestar o serviço, você tem que provar que ela, naquele momento, não o fez corretamente. Ou não o fez devidamente. Muito bem. E a responsabilidade solidária aqui, tá? Qual é o fundamento dela? Se ela, aqui no âmbito do direito do consumidor, ela é a regra, né? O fundamento dessa responsabilidade, ele está previsto em vários artigos. Então, um deles é o artigo 7º. Esse artigo 7º, lá no parágrafo único, ele diz: tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente para a reparação dos danos previstos nas normas do consumo. Então, todos respondem solidariamente, tá? Salvo exceções expressamente previstas no âmbito do CDC. E a gente vai ver, tá, exceções em que o CDC excepciona alguns casos, tá? Mas, em regra, todos, fabricante, comerciante, tá? Todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento poderão ser responsabilizados. Essa solidariedade, ela ainda tem fundamento no âmbito do Código, lá no artigo 25. Esse artigo 25, no parágrafo 1º, diz: havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nas seções anteriores. Então, o Código, ele reforça em vários momentos essa solidariedade que vigora no âmbito dessa responsabilização nas relações jurídicas de consumo. No 34, para fechar, tá, a responsabilidade solidária, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável por atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Então, seja direta ou indiretamente, ele será sempre, tá, alvo de responsabilização
solidária. Então, a regra é a presunção de solidariedade, tanto contratual quanto extracontratual. Então, tanto o fornecimento, tá, do produto quanto a prestação de serviço, sempre a solidariedade aqui ela vai ser presumida no âmbito das relações jurídicas de consumo. Muito bem. Então, quais são as hipóteses de responsabilidade? Olha que maravilha. Então, chegamos já aqui onde nos interessa. Como é que você pode pleitear a responsabilização de um fornecedor? Em que circunstâncias essa responsabilização ela é possível no âmbito do Código de Defesa do Consumidor? Então, a primeira hipótese de responsabilidade é o que o Código denomina de responsabilidade por vício do produto. O que é o vício do produto? Tá? O vício do produto é um problema, tá? É um problema que esse produto ele venha a apresentar. Esse problema, tá? Ele pode ser um problema oculto, tá? Uma coisa que você, no momento em que comprou, não conseguiu perceber, ou ele pode ser um vício aparente, tá? Então, tanto faz um vício oculto ou um vício aparente, desde que ele torne o bem impróprio para o uso ou diminua o seu valor. Então, se você não conseguir mais usar a coisa, ou, tá, se o valor dela for diminuído em razão daquele vício, então, nesse caso, tá, você pode pleitear a responsabilização por vício do produto. Então, um exemplo, tá? Um exemplo. Vamos supor, falei do exemplo do fogão que eu comprei, tá? Vamos supor que o vício fosse no forno do fogão, tá? Um fogão com vício no forno, com problema no forno, o forno não funciona, é óbvio que ele, obviamente, vai diminuir significativamente o seu valor, porque é óbvio que um fogão cujo forno não funcione, tá? Ele vai ficar com um valor diminuído. Ele vai ficar impróprio para uso? Depende, mas assim, no geral, não, porque a parte de cima ainda funciona, então você ainda vai conseguir cozinhar, você não vai conseguir usar o forno, não vai conseguir fazer bolo, enfim, essas coisas. Então, aí você tem um vício do produto, tá? Então, você tem um vício do produto. E como é que eu sei quando é que o vício do produto ocorre? Como é que eu posso, Érica, evidenciar? Comprei e vi que agora é um vício do produto. Porque no âmbito do vício do produto, os efeitos, eles não extrapolam o valor do produto. Eles não extrapolam, tá? Não excedem o valor do produto. Então, eles não se refletem relativamente a outros danos, como os danos morais, como os danos estéticos, nem atingem outras pessoas. Então, os seus prejuízos se restringem àquilo que você investiu, àquilo que você pagou por ele. Por isso é que quando o vício for um vício do produto, o que você vai pleitear? Você vai pleitear o valor do produto, tá? Devidamente corrigido. Então, eu não posso, por exemplo, se o produto, ou o problema do produto atingiu e quebrou alguma coisa, então extrapolou o valor dele, aí já não é mais vício do produto. Tá? Então, já não é mais vício do produto. Então, por isso aqui o exemplo. O fogão que estourou a tampa e não atingiu ninguém. Então, enquanto a pessoa estava em casa, ela ouviu e foi lá na cozinha e estilhaçou. O box do banheiro, que enquanto as pessoas estavam em casa assistindo televisão, de repente estilhaça. Tá? O ferro de passar que explode. O carro que você comprou, cujo motor ele bate, né? Ele para na primeira viagem, né? Logo uma semana depois que você comprou. Então, aí você tem vício, tá? Que é um vício que não extrapola o produto, o valor que você pagou por ele. Então, aí você tem vício do produto. Então, os prazos para que você pleiteie são prazos decadenciais, e esses prazos estão previstos aqui no artigo 26, sendo que o vício do produto é regulamentado pelo artigo 18. Então, o artigo 18 diz: os fornecimentos de produtos de consumo, duráveis ou não duráveis,
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade, que os tornem impróprios, ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Beleza. Érica, então vamos lá. Me diz aí situações em que esse vício do produto acontece. Vamos lá. Pode ser um bem durável, um carro, pode ser o feijão que você compra. Em que situações? Quando o carro zero simplesmente pifa o motor, quando o pacote de feijão que você comprou, ao invés de vir com 1 quilo, vem com 500 gramas ou 800 gramas, que aí você tem um vício de qualidade, tá? Ou um vício de quantidade. Pode ser também quando você compra, tá? Um determinado produto que ele diz que é feito com a matéria-prima, por exemplo, sem glúten, tá? E você é alérgico, né, ao glúten, suponhamos, e aí sem glúten, e aí quando você, né, coloca na mesa, você vê que é um produto que tem glúten, então você tem um vício de qualidade do produto. Então são hipóteses que elas comumente ocorrem, tá? Elas estão muito mais próximas do que a gente pensa. Quando você compra um produto em que diz lá, tá, que ele tem determinada composição no rótulo, e ele não tem, quando você compra uma roupa que diz que ela é 100% algodão e você fica suando que nem uma chaleira dentro dela, e aí depois você descobre que na realidade não é 100% algodão, ela é 80% poliéster, por isso que você sua feito uma né, e quando veste o glamour vai embora com a suadeira, não é? Então, aí você tem vício do produto. Então, nessas hipóteses, você pode reclamar, e você tem prazos decadenciais para fazer isso, que estão previstos lá no artigo 26. Então, ele diz, ó, o direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis, e 90 dias, tratando-se do fornecimento de serviço e de produtos duráveis, tá? Então, 30 e 90 dias. Quando é que começa a contagem? Tá? Quando é que começa a contagem? Pelo parágrafo 1º, inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Se for um vício do serviço, que a gente vai ver mais na frente. Então, aí você tem o início da contagem. Muito bem, esses prazos, eles podem sofrer obstação? Sim. O que é a obstação? Ela é uma suspensão especial. Existem hipóteses que o CDC ele permite para que esses prazos eles sejam suspensos. E elas estão previstas no parágrafo 2º. Ele diz, obstam à decadência. No inciso 1º, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Então, quando você passa um e-mail, tá? Quando você passa um e-mail, quando você manda um WhatsApp, quando você vai lá na loja e leva, tá, a reclamação, tá? E, na outra hipótese, quando a instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Então, instaurado inquérito civil, o que acontece? O prazo, ele é suspenso, tá? Nessa situação. Muito bem. O início da contagem foi, tá? Esses prazos são diferenciados, né? 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Muito bem. Beleza. Vício aparente ou vício oculto? Ok. Tá? Exemplo. Olha que maravilha. Bora lá. Aqui é uma indenização, exatamente que envolve veículo automotor, no qual foi constatada a existência de um vício do produto. E aí, esses vícios do produto, eles encadeiam responsabilidade solidária, e o fabricante e o fornecedor. Então, tanto o fabricante, a marca do carro, quanto a concessionária onde você comprou o carro podem ser acionados, principalmente se o carro é um carro zero, tá? Principalmente se um carro é o carro zero. E aí, a jurisprudência do STJ, nos casos em que fica comprovado o vício do produto, com base no artigo 18, entende que a responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária, cabendo ao consumidor a escolha de quem pretende demandar. E aí, aquela história, lembrem,
entoem como um mantra na vida de vocês. Não tem escolha, não. Você entra contra todo mundo. Tá? Não vai nessa de escolha, vou escolher. Tem gente que acha assim, não, vou escolher a fábrica, porque a fábrica, né, é uma empresa multinacional, tem mais dinheiro, tá? Tem gente que pensa assim, não faça isso. Propõe a sua ação contra todo mundo, porque a possibilidade de êxito é muito maior. Segunda possibilidade, tá, de responsabilização por relações jurídicas de consumo são, tá, aquelas decorrentes de fato do produto. Então, o que é o fato do produto? O fato do produto, ele é um defeito, tá? E esse defeito, os efeitos dele extrapolam os limites do valor do produto. Por quê? Porque eles desencadeiam outros danos materiais, morais ou estéticos, atingindo até outras pessoas. Então, nessas circunstâncias, você vai ter hipóteses em que o efeito, né, do defeito do produto, ele extrapolou aquele limite do produto apenas. Então, vamos supor, você comprou, tá, o veículo para fazer transporte. E aí, o que aconteceu? O veículo, ele dá um prego, né, tem um problema mecânico, e por conta desse problema mecânico, as pessoas que você estava transportando, elas perderam compromissos, suponhamos. Ou você e sua família, né, estava viajando e por conta dessa viagem, você não conseguiu chegar na cidade em que você ia para um casamento de um parente. Então, o efeito, tá, do defeito não ficou apenas no valor do carro, extrapolou o valor do veículo que você adquiriu. E aí você não tem mais um vício do produto, aí você tem um fato do produto. Então, o fato, ele se distingue do vício para fim de responsabilidade exatamente pela abrangência e, óbvio, por comportar, além da responsabilização de outros danos materiais, né, que extrapolam o valor do produto, danos morais e danos, tá, estéticos, se houverem, né, e se forem, obviamente, compatíveis com a situação. Então, há uma controvérsia aqui sobre a responsabilidade subsidiária ou solidária do comerciante. A gente viu que a responsabilidade, ela é uma responsabilidade solidária como presunção no âmbito do direito do consumidor, não é isso? Só que o que acontece aqui no âmbito da responsabilidade por fato do serviço? O artigo 13, tá? Ele diz assim, ó. Quando o fato do serviço, olha só, quando o fato do serviço ele é descrito, tá? No artigo 12, o legislador diz assim: o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, o importador, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do projeto, fabricação, construção, montagens, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e risco. Beleza. Quando ele faz, né, conceitua o fato do produto, ele não menciona o comerciante entre aqueles que podem ser diretamente, imediatamente responsabilizados. Aí, lá no artigo 13, é o que ele faz? O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando? Ora, se ele não está lá no artigo 12, diretamente indicado, e ele é igualmente responsável quando, o que a doutrina diz? Parte da doutrina diz o seguinte, olha, aí ele não é dotado de responsabilidade solidária, não. O que ele tem é uma responsabilidade subsidiária, nas hipóteses do artigo 13. E por conta disso, é que há uma discussão doutrinária sobre essa responsabilidade, se ela é subsidiária ou solidária do comerciante. Aí, gente, eu não vou entrar no mérito agora. O que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: quem defende a teoria maximalista da noção, tá, de consumidor, obviamente, adota a mesma teoria
para considerar a responsabilização e entende que não é subsidiária. Um exemplo é a professora Cláudia Lima Marques, que é uma das principais autoras hoje de direito consumidor, que escreve um livro maravilhoso, junto com o ministro Herman Benjamin e o professor Bruno Miragem. Se vocês quiserem dar uma olhada, sobre o Bruno Miragem tem textos assim maravilhosos sobre direito do consumidor, e ela é uma das que defendem, porque a professora Cláudia, ela gosta de conferir interpretações extensivas que protegem, né, que aumentam o grau de proteção do consumidor. Ok, mas majoritariamente a doutrina entende que aqui a responsabilidade é subsidiária nas hipóteses dos incisos do artigo 3. Que hipóteses são essas? O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Então, você comprou do comerciante e o que acontece? Não tem marca no produto. Olha que coisa louca. Depois que você comprou, vamos supor, vou dar um exemplo, gente, louca. Tem um brinquedinho agora que as crianças estão amando, que é febre entre as crianças, que é como se fosse um plástico bolha que eles apertam, tá? Que faz aquele barulhinho do plástico bolha que estão dizendo que é terapêutico. E aí, o que você faz? Você entrou numa loja, Xing Ling, dessas da vida, e comprou. Só que quando chegou em casa, seu filho começou a usar o produto e colocou na boca e seu filho se intoxicou com o produto. Porque, obviamente, não era da melhor procedência. E aí, quando você olha para a embalagem do produto, cadê a marca? Marca só Jesus. Entenderam, né? E aí, o que você faz? Não tem fabricante, você vai propor ação contra o comerciante. Inciso 2º, o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Estão vendo? Mesma coisa, não tem etiqueta, não tem nada, tá? E aí você vai. Na hipótese anterior, quando você não pode identificar pela etiqueta, ou tendo a etiqueta, você não consegue localizar. Por quê? Porque não tem mais sede, a fábrica fechou, então aciona o comerciante. Por via das dúvidas, tá? Nesse caso, você não pode acionar todo mundo lindo, nem linda. Por quê? Porque aqui é subsidiária, tá? E aí você vai ter que acionar reclamar, pelo menos perante o fabricante. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então, o teu produto tem marca, teu fabricante é conhecido, mas o que foi que você verificou? Que a carne estava estragada e você fez o jantar que as pessoas adoeceram porque o comerciante desliga a geladeira à noite. Olha que coisa maravilhosa. Desliga o freezer à noite. Desliga o freezer à noite. E aí você, na pressa, pediu, suponhamos, para uma pessoa comprar carne para você, que não é tão cuidadosa como você, não estava em casa na hora que fizeram o jantar e simplesmente foi feita a carne e todo mundo adoeceu. Olha só, sua festa vai ficar marcada, não é? Totalmente. Marcada pelo mal-estar. Pelo mal-estar coletivo. Tá? Então, aí você vai ter essas hipóteses que, né, desencadeiam responsabilidade solidária, subsidiária, solidária subsidiária do comerciante. Tá certo, gente? Muito bem. O prazo aqui não é prazo decadencial, tá? O prazo é prescricional. E esse prazo é o prazo de 5 anos, porque assim determina o código, tá? Então, além de ser prescricional, não é decadencial como o vício do produto, ele ainda é de 5 anos por força do artigo 27. Então, ele diz, prescreve em 5 anos a pretensão à reparação por danos causados por falta do produto ou do serviço prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e da sua autoria. Então, quando é que começa a contagem? Tá? A partir da ocorrência do evento danoso ou do conhecimento da autoria, né? Quem foi o causador desse dano. Então, coloquei para vocês aqui, tá? Um outro julgado. Esse julgado, responsabilidade civil, alegação de dano por fato do produto e não de vício do produto. Por que eu botei? Porque ele faz a distinção, tá? Ineficácia de herbicida. Então, ineficácia de herbicida não
é vício de produto, tá? É fato de produto. Por quê? Porque você comprou o herbicida para que ele destruísse, tá, as pragas da plantação. O que aconteceu? Quando você colocou o herbicida, só aumentou, não conteve a propagação das pragas da plantação. Então, aí você não tem um mero fato do produto, porque você teve dano material que extrapolou o valor do produto, do herbicida. Você vai deixar de colher a tua safra. Ou mesmo que você colha, você vai colher agora produtos que foram prejudicados pelas ervas da plantação. Então, por essa razão, você vai ter aqui um dano material que extrapola. Então, ó, prazo decadencial, prejuízo à safra, prazo decadencial, 5 anos, artigo 27 do CDC, recurso provido para afastar a decadência, tá? É prescrição, prosseguindo-se no exame de mérito no tribunal de origem. Então, diante do fundamento da inicial, de ocorrência do fato do produto e não vício, do mau funcionamento de herbicida, que por não combater as ervas daninhas, enseja prejuízo à safra e, consequentemente, ao patrimônio do usuário, o prazo decadencial é de 5 anos. E no item 2, recurso especial provido para afastar preliminar de decadência, devendo o tribunal de origem prosseguir no julgamento de mérito. Então, aqui, ó, você tem vício, tá? Ou fato do produto, e não vício do produto. Muito bem, estamos chegando ao final. Olha que coisa maravilhosa, não é? Muito bem. Vamos lá. Para fechar, tá? Para fechar, outro exemplozinho, fechar fato do produto, ação de indenização por danos materiais e morais, Código de Defesa do Consumidor, produto defeituoso, fato do produto. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por consumidor contra o fabricante ou comerciante de revestimentos cerâmicos, após o surgimento de defeito do produto. A eclosão tardia do vício do revestimento, quando já se encontrava devidamente instalado na residência do consumidor, determina a existência de danos materiais indenizáveis e relacionados com a necessidade, no mínimo, contratar serviços destinados à substituição do produto defeituoso. Então, olha só, tá? Além de pagar pela cerâmica, pelo revestimento cerâmico, ele ainda teve que pagar de novo para colocarem outro produto. Então, aí você tem, tá, um dano material que extrapolou o valor do produto. E agora sim, para finalizar, temos responsabilidade por vício do serviço, e aí a gente vai usar a mesma lógica que nós usamos para o vício do produto. Então, aqui você tem o serviço, tá? Que deu um problema, mas cujos efeitos não extrapolam o valor do serviço, tá? O valorzinho daquele serviço. Então, os prazos são os mesmos do vício do produto, são decadenciais do artigo 26. Então, 30 dias para serviços não duráveis e 90 dias para serviços duráveis. O problema que eu vejo aqui é você determinar o que são serviços duráveis e serviços não duráveis. Entendeu? Então, a lavagem de um carro é durável ou não durável? Depende. Você quer que a lavagem de um carro demore quanto tempo? Você não tem como determinar, né? Então, tem serviços que você não tem como determinar, às vezes, se ele é durável ou não durável. E aí, detalhe, o que a doutrina ela sugere, né? Qual é a orientação doutrinária? É que, havendo uma dificuldade para você determinar se há um serviço durável ou não durável, então você leva em consideração aquela interpretação in dúbio pro consumidor. Né? Sempre que você tem um ramo protetivo, tem a in dúbio pro, né, pro trabalhador, in dúbio pro operário, né, no âmbito do direito do trabalho, sempre vai ser in dúbio, tá, a parte mais fraca. Então, aqui é a mesma lógica, você vai levar em consideração o prazo de 90 dias diante da indeterminação se é durável ou não durável o serviço. Então, contados, início da contagem, da execução do serviço, se for vício aparente, ou do seu conhecimento se for vício oculto, tá? Então, aí, você contratou uma empresa para fazer o quartinho do teu neném porque está grávida. Então, terminou a montagem, você viu que faltou um puxador de gaveta, ou não era o que você pediu, tá? Então, o espelho não era daquele jeito, era um espelho jateado, enfim,
aí você tem um vício aparente. Se for um vício oculto, aí você vai ter mais tempo, porque você vai precisar, obviamente, usar primeiro para conhecer. Então, nesse caso, você vai ter os 90 dias. Os prazos também se submetem às mesmas hipóteses de suspensão especial do artigo 26, parágrafo 2º, que a gente falou lá atrás. E exemplos. Olha só, o conserto de um carro que você tirou da oficina e simplesmente o carro parou, tá? Outro exemplo, a não entrega de um produto. Você comprou um produto da internet, olha coisa louca, e o produto nunca chegou. Comprou um celular na promoção do dia do cliente, que foi ontem. Mandaram para você, no seu celular, né, um SMS com um código de desconto 30%. Olha que coisa louca. Você correu desesperado para não perder, só eram 24 horas, né? Porque todos ontem só eram 24 horas, até meia-noite, né? Não, 23h59. Você corre e compra o celular. Acontece que passam-se os dias e nada do teu celular chegar. Então, isso é vício, tá? Do serviço. Muito bem. Perdão. É isso mesmo, vício do serviço. Tá? Pensando que eu estava falando, era de fato do serviço. Por fim, responsabilidade por fato do serviço. A gente usa a mesma lógica que usou para o fato do produto. Lembra? Aqui você tem o defeito do serviço que extrapola o valor que você gastou, o valor pecuniário pago por ele, tá? Então, você tem aí o defeito que extrapola o valor que você pagou. Então, um exemplo, tá, muito comum e recorrente de responsabilidade civil, são os extravios de talões de cheque no âmbito das instituições financeiras. Extravios de cartão, extravios de talões de cheque, embora a gente quase não use cheque, mas ainda tem muita gente que usa. Então, nessas hipóteses, você tem um fato do serviço. Por quê? Porque você tem aí, tá, um problema na prestação de serviço da instituição financeira, e aí, né, só lembrando que as instituições financeiras hoje, elas são alvo de responsabilidade por força de entendimento simulado, né, dos nossos tribunais. Então, hoje você tem súmula relativamente às instituições financeiras, atribuindo às instituições financeiras responsabilidade civil. Então, por essa razão, se você fizer a leitura da 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Então, vamos supor, dentro da instituição financeira, tá, um talão de cheque seu ou um cartão de crédito que você tinha solicitado para receber na agência foi extraviado por um funcionário, foi extraviado por um prestador de serviço. Então, nesse caso, você tem um fato do serviço. E, obviamente, que o extravio não vai desencadear para você apenas um prejuízo pelo que você paga pelo fornecimento daquele serviço. Vai extrapolar, porque a pessoa pode sair fazendo compra, pode fazer gasto, você vai ter transtorno de provar que não foi você pode ter restrição ao seu crédito e por aí vai. Muito bem. Outro exemplo, devolução indevida de talão de cheque. Então, a devolução indevida de cheque por ausência de provisão de fundos, má prestação de serviços de profissional conveniado ao plano de saúde. Então, vamos supor, você tem um plano de saúde e aí você procura um conveniado, um médico desse plano de saúde. E o médico, ao lhe atender, o que ele faz? Ele simplesmente lhe diagnostica após os exames com uma doença e você estranha. Só que você vai em outro médico e verifica que não era. Tá? E aí, por conta disso, Aconteceu com uma amiga minha, e aí lá vai eu para os exemplos autorreferenciais. Não é autorreferencial, mas é das amizades. Aconteceu uma coisa muito, eu achei chocante. Ela estava grávida e fazendo o pré-natal normal com uma médica conveniada do plano. Essa médica, em determinada altura da gravidez, disse para ela, vendo os exames, que ela tinha sofrido um aborto. Olha só que coisa. Tinha dito para ela que ela tinha sofrido um aborto e que ela precisava fazer uma curetagem. Ela foi para
se não me falha a memória, ela foi para Evangelina Rosa para fazer a curetagem, porque a médica não fazia e tal, e foi para a Evangelina Rosa. Quando chegou na Evangelina Rosa, ela foi reexaminada por um outro médico. O médico olhou os exames, mas não se conteve, fez o exame nela. Disse assim, quem lhe disse que a senhora perdeu essa criança? Aí ela virou para ele e disse, não, a minha médica disse, olha, eu quero lhe dizer que essa moça, eu não sei onde ela se informou. Ela se formou, porque a senhora não perdeu criança nenhuma. Sua filha está viva, a senhora quer ouvir? E aí ele fez a ultrassom e ela ouviu o coração da neném. Então, assim, foi chocante. E ela promoveu uma ação contra o plano de saúde e contra a médica. Exatamente por fato do serviço, porque o plano de saúde, porque ela, assim, foram os piores dias da vida dela. Foi assim, uma frustração imensa. Foi terrível para ela. O impacto psicológico é muito grande, né? Não, foi terrível para ela. Então, aí você tem um fato do serviço, tá? E, por fim, tá? Só para a gente não deixar de falar, já que chegamos na última hipótese de responsabilidade. Gente, eu sei que está muito rápido, eu sei que eu estou deixando muita coisa pelo meio do caminho, tá? Mas é porque é muita coisa mesmo. E aí eu tenho que dar uma visão geral e, obviamente, falar para vocês, pelo menos alguns casos concretos, porque não dá para falar de tudo, enfim. E só para não deixar de falar, tá? As excludentes de responsabilidade, que no âmbito do Código, elas estão previstas nos artigos 12 e 14, tá? Do CDC. Minha gente, não é a tecnia minha colocar parágrafo por escrito, pelo amor de Deus, tá? Não vamos dizer para ele, meu Deus, a professora, ela nem colocar o símbolo do parágrafo foi não, é porque onde eu estava fazendo os slides, não tinha a opção de colocar o ícone de parágrafo. Não é a tecnia, eu sei que aí você coloca o ícone, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. Mas é porque não tinha, e eu tinha que terminar os slides no final de semana, eu digo, não, eu tenho que fazer, e não deu mais tempo de alterar. Era para alterar e eu não alterei, tá? Então, pelo amor de Deus, não vão achar que eu não sei, não. É porque não tinha. Então, para finalizar, as excludentes de responsabilidade. Então, quais são as excludentes de responsabilidade no âmbito do CDC? As que estão previstas no artigo 12, parágrafo 3º, e as que estão previstas no artigo 14, também parágrafo 3º. Vamos ler rapidinho, tá? O parágrafo 3º do artigo 12 diz: o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não serão responsabilizados quando provar que não colocou o produto no mercado, que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste e, inciso 3º, a culpa exclusiva do consumidor do terceiro. Lá no artigo 14, o fornecedor de serviços responde, porque um fala do produto, outro do serviço, responde, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, e no parágrafo 3º, o fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. 2, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, quando a gente combina, né, cumula os dois dispositivos, você percebe que, na realidade, são 3 as hipóteses de excludente de responsabilidade no âmbito do CDC. A culpa exclusiva da vítima, a culpa exclusiva de terceiro e a inexistência de defeito ou dano. Né? E aí a gente tem não colocação do produto no mercado, inexistência de defeito no produto ou no serviço. Então, a culpa exclusiva da vítima, aí você tem, quando a vítima ela concorre exclusivamente para, tá, a hipótese de, nesse caso, a hipótese de vício ou para a hipótese de responsabilidade. Então, um exemplo que eu vou dar, o aparelho, ele é 220, 110 volts, a pessoa comprou o aparelho 110 volts, e aí o que ela faz? Ela chega e bota na tomada 220. Aí você não vai alegar, tá, que você tem, tá, um vício ou um vício do produto, porque a responsabilidade foi exclusivamente sua. Então, aí você tem uma excludente. Outro exemplo que é muito utilizado como defesa pelos fornecedores é o mau uso do produto. Então, quando você mergulha na água, quando não é para mergulhar, tá? Quando você coloca extrapola a capacidade do produto,
né? Ele é para tantos quilos, ele é, enfim, você tem aí essa possibilidade. Então, vamos supor, uma máquina de lavar, ela é uma máquina de 10 quilos, tu vai e coloca 2 redes dentro da máquina para lavar. Aí, pelo amor de Deus, não tem a menor condição, né, minha gente? 2 redes depois de molhada, acho que dá uns 50 quilos, dependendo da rede, do material. Então, aí você tem o que se chama de mau uso, né? E você tem uma hipótese de responsabilidade exclusiva da vítima. Ou, perdão, responsabilidade exclusiva da vítima mesmo, de quem sofreu o dano. Culpa exclusiva de terceiro, tá, gente? A culpa exclusiva de terceiro, ela é uma hipótese de excludente. A gente vai fazer só, juro que é a última observaçãozinha que eu faço, Jesus. Só uma observaçãozinha que vocês não podem deixar de fazer, tá? Saber. Embora vocês já saibam, mas eu não posso deixar de falar por dever de ofício. A culpa exclusiva de terceiro, ela é uma excludente, mas no âmbito do direito consumidor, eles fazem, né, umas observações a respeito dessa culpa ou fato de terceiro. E aí tem situações interessantes, né, no que se chama de culpa exclusiva, né, ou culpa de terceiro, que algumas vezes essa culpa de terceiro, ela pode envolver situações de caso fortuito ou força maior também, né, embora ele não esteja aqui, mas é interessante a gente falar. Então, tem fatos de terceiro, como, por exemplo, o assalto a um ônibus. O assalto a um ônibus é um fato de terceiro, né? Só que, como fato de terceiro, ele está dentro do que se chama de fortuito externo, não é um fortuito interno. Por que eu estou falando isso? Porque um fato de terceiro, um acidente de trânsito, para quem faz transporte, não é um fortuito externo, é um fortuito interno, porque todo mundo sabe que transitando e fazendo transporte, você está, né, suscetível de sofrer um acidente. Então, aí você tem um fortuito interno. É a mesma coisa, por exemplo, de um vício ou de um fato do serviço que ele decorra de um defeito, por exemplo, no freio do carro, para quem faz transporte. Se você faz transporte, você tem que fazer a manutenção do carro. Então, aí, nesse caso, é um fortuito interno. A viagem foi interrompida porque o defeito, o carro, o freio deu defeito. Mas você tinha que fazer a manutenção. Então, aí é o tipo da coisa que não exime, que não exclui a responsabilidade. Um fortuito externo exclui a responsabilidade. Então, se nesse fortuito externo você tiver um fato de terceiro, como, por exemplo, um assalto a um ônibus, aí você tem uma hipótese, tá, que é excludente de responsabilidade no âmbito dessa atividade, dessa prestação de serviço, que é amparada pelas relações jurídicas de consumo. E, por fim, a inexistência de defeito ou dano, ou seja, a não colocação do produto no mercado, inexistência de defeito, produto ou serviço. Aqui, sim, você tem uma hipótese, tá, de excludente de responsabilidade, porque não há dano. Se o produto não foi colocado no mercado, então, vamos supor, tá, não há um produto, você não colocou no mercado esse produto, suponhamos, não é responsabilidade sua a comercialização desse produto. Então, o dano não pode ter sido, né, decorrente de uma atuação sua. E se o defeito do produto ou do serviço ele não existe, então a pessoa não sofreu um dano cujo nexo de causalidade decorre de uma atividade, de um ato praticado por você. Então, aí falta um dos elementos da responsabilidade, tá? E, portanto, aí você não tem como configurar, nessa última hipótese, responsabilidade civil de maneira nenhuma, tá? Uma coisa interessante é que, por exemplo, eu não posso alegar defeito, tá, do produto, se, por exemplo, foi colocado um novo produto no mercado, entendeu? Eu não posso alegar. Então, por exemplo, eu estou com um celular, eu tenho um celular Samsung, mas já tenho o Samsung 23. Olha, o meu agora não serve mais, tá? Então, aqui eu vou querer restituição porque você botou um outro mais moderno e o meu ficou ultrapassado. Não, isso não é passível de responsabilização, tá? Porque é aquela história, tem gente para tudo na vida. Né? Não custa tentar, professora. Com certeza, tem gente para tudo
na vida, não é verdade? Outra coisa, quando a gente fala de vício do produto, tá? O vício do produto, ele não desencadeia a responsabilização do fornecedor ad eterno. Então, tu tem um carro há 20 anos, olha, ele está fazendo um barulho, vou acionar o fabricante. Não, pelo amor de Deus. Né? Tu tem um Motorola StarTAC, suponhamos, acho que o primeiro celular da Motorola. Nossa, deu defeito meu celular. 30 anos depois, eu vou acionar a Motorola. Não há possibilidade de responsabilização por vício do produto ad eterno, entendeu? Você tem que levar em consideração, tá, a vida média útil do produto, porque senão quem tem um Fusca 64 vai propor uma ação contra a Volkswagen até hoje, porque está dando defeito no freio, gente, tá? E aquela história, não, tá? Para que tá feio, fica feio demais essa história, e aí não pode, tá certo? Meus amores, era isso que eu tinha para falar com vocês. Foi um prazer imenso. Desculpa, eu extrapolei todas as medidas das medidas nessa hora, né? Inclusive a medida da fome. Por isso que eu fixei, tá? Eu foquei na alimentação para demonstrar vício do produto e do serviço. Mas terminamos, tá joia? A senhora focou no fogão. Professora, minha primeira aula com a senhora, a primeira vez que eu assisti uma aula da senhora, e eu amei. Foi maravilhosa a aula. Obrigada, Iris. Com certeza vai esclarecer muitas dúvidas dos nossos inscritos, dos nossos associados. Então, queria agradecer muito a paciência da senhora e também a disponibilidade de estar com a gente até agora. É isso, eu que agradeço. Espero que tenham outras oportunidades. Muito sucesso para vocês, que venham outros eventos, tá bom? Com certeza, mais oportunidades virão. Muito obrigada, professora. E é isso, boa noite, pessoal. Já que isso aqui vai ficar gravado, se inscrevam no canal, no nosso canal, no Instagram, sigam a professora, e é isso. Boa noite. Boa noite.